Você sabia que 80% das pessoas em todo o mundo terão dor lombar em algum momento da vida? E grande parte disso vem de uma doença chamada discopatia degenerativa. Mas calma, que isso não significa que todo mundo vai precisar de cirurgia. Hoje eu vou te explicar o que é a discopatia degenerativa, o que acontece e o que realmente a gente precisa fazer para tratar esse tipo de doença. Eu sou o Dr. Afonso Aragão, eu sou neurocirurgião. E já se inscreve aqui no canal se você quiser ficar por dentro sobre doenças de coluna ou doenças do cérebro. Eu vivo falando disso o tempo inteiro. Entre cada vértebra da coluna, nós temos um disco, que é esse aqui em vermelho. Esse disco ele funciona como um amortecedor dos impactos que a gente tem na coluna diariamente. Com o passar do tempo, da idade, o disco vai se degenerando, ele vai ficando mais desidratado, mais achatado, mais murcho. E quando essa degeneração começa a causar dor, nós chamamos de discopatia degenerativa. Discopatia significa doença do disco. Aqui nessa imagem aqui do lado, você vê um disco normal, a altura preservada, a hidratação desse disco está adequada. Então aqui o paciente não sente dor, ou não sente dor por causa do disco, pelo menos. Já nessa outra imagem aqui, você vê o quê? Uma proximidade maior das vértebras, um achatamento desse disco, ou seja, uma doença degenerativa do disco, uma discopatia degenerativa. E a dor aparece por 3 motivos principais. O disco fica mais frágil, ele fica mais inflamado, ou seja, você tem uma dor inflamatória. Ele também pode ter um abaulamento ou mesmo uma herniação, que é a hérnia de disco que pode acontecer concomitantemente. E na hérnia de disco você tem o quê? Você tem um vazamento do conteúdo do disco. Esse conteúdo aqui vai pinçar o nervo que passa aqui pelo forame. E a terceira causa de dor é a sobrecarga das articulações, principalmente as articulações que ficam aqui atrás da coluna, que são as chamadas articulações facetárias. E quais são os pacientes que têm mais risco de desenvolver uma discopatia degenerativa? Quem trabalha o dia inteiro sentado, quem não faz musculação, quem está acima do peso, quem já teve uma lesão de coluna ou quem fuma cigarro. Mas a boa notícia é que a maior parte dos casos não precisa de cirurgia. A gente faz o que a gente chama de tratamento conservador. E o que envolve o tratamento conservador? Fortalecimento da musculatura do abdômen e da lombar. Isso é o principal. Fisioterapia vai ser usado na fase inicial. Controle analgésico com anti-inflamatório, alguns tipos de medicações podem ajudar, como a duloxetina, por exemplo, e também o controle do peso. Se o paciente é obeso ou se ele está com sobrepeso, isso pode piorar a discopatia degenerativa, então a gente tem que dar uma atenção especial. Tá, doutor, eu já fiz isso tudo e ainda continuo com muita dor. Então, aí a gente passa a conversar sobre uma eventual indicação de cirurgia. A cirurgia só entra em cena quando a gente tentou um tratamento conservador e o paciente permanece com uma dor incapacitante por meses. A gente teve uma falha no tratamento clínico. Ou quando o paciente tem uma compressão nervosa que não melhorou também com o tratamento clínico. Quando o paciente tem uma fraqueza na perna, uma perda de sensibilidade progressiva, a cirurgia pode ser indicada e pode ajudar o paciente. Geralmente a cirurgia envolve a colocação de parafusos e cage, tá? Existe a técnica que a gente faz pela barriga, pelas costas, pelo lado da barriga, mas isso é um papo para outros vídeos. Inclusive já tem ali no meu canal, você pode procurar se você tiver interesse. A discopatia degenerativa é muito comum, mas dá para viver com ela, dá para viver sem dor, dá para viver sem cirurgia. Movimento, a musculação é remédio e a cirurgia é exceção. Por isso, cuide muito bem da sua coluna para evitar um problema que você pode ter amanhã. Se você tem alguma dúvida sobre esse tipo de problema, escreve aqui embaixo que eu vou te responder. Um abraço, até a próxima.